Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo ao seu filho na frente, Timóteo: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, algumas versões, uma libação. Está próximo o tempo da minha partida, combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulo aqui, ele está falando sobre o fim da sua vida, porque Paulo havia compreendido que aquilo que ele tinha que viver diante de Deus, ele tinha vivido, ele tinha cumprido. E por mais que aqui eu esteja falando com um público de 60 a mais, muitos de vocês ainda têm muitas coisas para viver com Deus. Amém? Ou você acha que assim, não, o que eu vivi já está bom? Senhor, está completa a tua obra na minha vida? Alguém está assim? Ou tem coisas para você viver ainda com Deus? Amém? Glória a Deus. E muitas pessoas, às vezes nós estamos aqui, provavelmente esse vai ser o nosso último encontro do ano. E talvez passou o ano e você falou assim: não, esse ano, por mais que você tenha os seus mais de 60, não, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Talvez tenha algumas coisas que não caminharam exatamente como você pensou ou planejou. Verdade ou mentira? Verdade, é verdade. E quando o tempo passa, a gente pode pensar assim: meu Deus, parece que as coisas não mudam. Parece que eu planejo, eu projeto, eu oro, coloco diante de Deus. Passa ano, vem ano, tem algumas coisas que não mudam. Mas, igreja, existem coisas que já mudaram? Sim ou não? Sim. Porque tem pessoas que, ao verem que as coisas não mudam, ela fala assim: quer saber? Não dá certo mesmo, as coisas não caminham, eu não consigo mesmo, isso aqui que eu queria fazer eu não consegui, isso aqui que eu planejei eu não consegui, deixa quieto isso aí. As coisas não dão certo no caminho mesmo. E a verdade é que a nossa vida é uma vida que é feita com etapas. E as etapas, elas podem ser, se a gente quiser dividir nessas etapas, a gente pode dividir até dia a dia. Um dia pode ser o quê? Uma etapa. E tem pessoas que, porque às vezes não conseguiram alcançar algo maior, que leva mais tempo, desistem. Enquanto, na verdade, se a gente for olhar, vai dizer assim, que hoje se renovou sobre a nossa vida o quê? Ao acordar de manhã. Graça e misericórdia. Então cada dia é uma etapa. E quando a gente passa a viver o dia que Deus nos dá, as coisas se tornam mais leves. Quando a gente passa a viver um dia de cada vez diante do Senhor, ouvindo o que o Senhor Jesus nos disse: basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, mas viva aquilo que Deus está dando para você hoje. Amém? Amém? Amém. Você vai se cansar menos, você vai se frustrar menos, você vai se decepcionar menos, porque você está vivendo e encarando aquilo que você tem que viver hoje. Então o que Deus quer que você encare hoje? Porque a vida é feita de desafios. E esses desafios, eles são vencidos etapa a etapa, passo a passo, dia após dia. Então eu estou aqui com meus 35 anos. Alguns talvez tenham o dobro, do que eu tenho. Um pouco mais. Mas o que? Dia após dia o Senhor tem se colocado ao meu lado, amém? Eu tenho certeza que dia após dia Deus se colocou ainda mais ao seu lado, amém? Porque eu não vivi talvez metade daquilo que você já viveu com Deus. Você pode testemunhar ainda mais da fidelidade de Deus. Você tem ainda mais experiências para contar daquilo que você viveu com Deus. Então, ao olhar para a sua idade, veja isso como um potencial daquilo que você ainda pode fazer para Deus. Quantas pessoas você não pode abençoar? Quantas pessoas a gente tem aqui no Ministério de Intercessão? Vamos pensar aí, quem no Ministério de Intercessão ele não faz parte do legado? Quem faz parte do Ministério do legado? Quem faz parte do legado e faz parte do Ministério de Intercessão? Quem não faz parte dos dois? Quem não faz? Está. Quantos assim? Quantos seriam que não estão? Quantos que não são do legado fazem parte do Ministério de Intercessão? Não. Você vem na intercessão? Não vem. Vem, então conta.
Rosana? Luiz e a Luz. Então, mas também faz parte do legado, né? Como a Joaquim. A Rosana tem quantos anos? O Lio já fez, né? Ah, o Lio. Ele também estava dente inflamado. Não sei nem se ele foi na visita, não sei. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Vocês já estão deixando um legado. Tem muitos que estão na intercessão ainda. Né? A gente tem o pessoal da capelania. Nós temos aí tantas pessoas que têm feito coisas para Deus. E isso é um exemplo para os mais novos, amém? Porque vocês, assim como Paulo deixou um bom exemplo, vocês têm deixado um bom exemplo. Eu quero dizer para você, pastor, eu estou meio parado. Tem pessoas que estão achando os mãos que, oh meu Deus do céu, Davi. Tem pessoas que estão envolvidas com a vida. São pessoas que, apesar da idade, que têm se dedicado à obra do Senhor, amém? Amém. Isso é um exemplo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por vocês estão deixando uma marca, vocês estão deixando um legado. E aquilo que vocês estão fazendo vai trazer os seus resultados como trouxeram até hoje. Gente, se vocês que estão intercedendo, orando, muitos que às vezes estão servindo, a gente fala assim, não estou fazendo tantas coisas assim. Eu quero dizer para você que você está, na verdade, está fazendo muita coisa. Porque tem pessoas que talvez o quê? Tem a metade da minha idade e não estão fazendo nada. Sim ou não? Então aquilo que você está fazendo já é muito para Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que Deus vai continuar levantando pessoas para se colocar ao seu lado, que Deus estará ao seu lado nessa caminhada para completar essa obra que Ele tem dado para você realizar. Você talvez está um pouquinho mais parado, Ele vai começar a te movimentar para você fazer um pouquinho mais também, amém? Glória a Deus. E nesse processo, nessa etapa de dia após dia, o Senhor vai se mostrar como Deus presente, constante, fiel a você. Amém? O tema da minha mensagem é que o Deus que começou é o mesmo Deus que termina. Amém? O Deus que começou é o mesmo Deus que termina. O Deus que começa é o Deus que completa a sua obra. E com Deus, como eu disse, dia após dia é a oportunidade de nós vivermos um novo começo. Deus é um Deus de recomeço. Um Deus sempre é recomeço. Pastor, eu falei assim, estou com 60, 65, 70, não sei qual sua idade. Para Deus, cada dia é um dia de recomeço. Com Deus, cada dia é um dia de viver coisas novas com o Senhor. Amém? 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 Eu não sei quantos por cento você está aí, né? Do download aí de Deus, né? De completar aí 60%, 70%, 100%. Mas vai ser completo. Amém? Vai se completar 100% aquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode ter falhado, você pode ter pecado em algum momento, mas Deus te deu a oportunidade de recomeçar. E Deus continua dia após dia te dando a oportunidade de ver coisas novas na presença dele. Amém? Aquele que começou a boa obra em vossa vida vos completará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E aqui, quando nós olhamos para este texto, a gente vê Paulo. E Paulo ele está preocupado com quem? Com Timóteo. Timóteo era um pastor que jovem. Tito era um pouco mais experiente, mas Timóteo era jovem. E Paulo está falando assim, Timóteo, não desiste não. Porque Timóteo era jovem, e o jovem tem força sim ou não? E o que a Bíblia diz? Jovens, eu vos escrevi porque vós sois fortes. Mas por que os jovens são fortes? Por causa da sua força física. Olha o que João vai falar. Porque vós tendes vencido o maligno, e em vós permanece a palavra de Deus. Então quer dizer para você, e você permanece a palavra de Deus? Você tem vencido o maligno? Amém. Então você é mais jovem
Eu quero dizer para você que você, com a sua experiência, você pode ser um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Porque você tem autoridade para chegar em alguém mais novo e falar assim: está passando por isso, calma, eu já passei por algo parecido. E Deus esteve comigo, Deus foi fiel, e Deus agiu. Alguém tem testemunho de cura aqui para contar? Durante a sua vida, você tem um testemunho de cura para contar? Daquilo que Deus fez na sua vida? Sim ou não? Muitos têm, tem? Sim ou não? Sim. Você tem testemunho de uma provisão que Deus trouxe para você, que se Deus tivesse provido, que teria sido a sua vida? Alguém tem um testemunho de provisão? Você tem um testemunho de um Deus que te permitiu recomeçar alguma coisa na sua vida? Sim ou não? Sim. Tem testemunho de recomeço? Você tem testemunho do que para contar? Você tem muito testemunho para contar. Livramento que Deus te deu. Quantos testemunhos você tem para contar, para falar assim: eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus fiel, eu sirvo a um Deus real, eu sirvo a um Deus que fez ontem, faz hoje e vai continuar fazendo. Glória a Deus! Eu quero dizer para você que você ainda tem muito para viver e fazer para Deus. Amém? Glória a Deus. Então Paulo fala para Timóteo: meu filho, não é o fim. Deus começou e vai terminar na sua vida. Deus vai completar a obra. Olha para mim, eu combati o bom combate. Eu tenho corrido a corrida, eu tenho guardado a fé. Faça o mesmo. Cumpra o teu ministério. E aqui Paulo ele vai falar assim: eu já estou o quê? Sendo derramado como uma oferta de bebida, né? Uma libação. A libação é aquilo que era derramado sobre o holocausto ali, né? O holocausto já tinha sido feito. Era uma oferta de sacrifício. Paulo está falando para Timóteo assim: Timóteo, a minha vida foi um sacrifício ao Senhor. Paulo vai nos falar lá em Romanos 12 o quê? Que a gente tem que se apresentar a Deus como? Como sacrifício o quê? Vivo. Porque a gente não estamos mais mortos no pecado, a gente está vivo agora em Deus. O Espírito Santo de Deus nos deu vida, a gente não está mais morto no pecado, a gente está vivo e vivo no Espírito. Sacrifício vivo, sacrifício santo, porque a gente não vive mais na carne, no mundo, para o diabo, a gente vive para Deus. Deus nos separou para viver para a glória dele. E um sacrifício que é agradável. Eu já não faço mais aquilo que me agrada somente, mas eu faço aquilo que agrada ao Senhor. E fazer aquilo que agrada ao Senhor às vezes é difícil, mas a gente faz o que agrada ao Senhor. E esse é o nosso culto, né? Então essa é a nossa vida. Uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de sacrifício, uma vida que vale a pena ser vivida. Hoje eu vi no Instagram uma situação lá, fiquei triste, meu Deus do céu, fiquei triste quando eu vi no Instagram de uma pessoa. O Instagram acabou nem olhando, até eu tenho falado bem pouco no Instagram, que eu prefiro nem ver. Tem coisa que é melhor você não ver, a ignorância tem hora que ela é boa, né? É melhor você não saber, você vê. Eu vi, fiquei triste. Aí Deus ministrou algo no meu coração. Eu acho que eu vou encaixar em alguma pregação em algum momento para fora, né? Que é assim: a gente consegue cuidar da vida de quem? Você consegue cuidar da vida de quem? Só da nossa. Deus falou assim: filha, não se entristeça pelo mundo. Por quê? Porque eu dei só a sua vida para você cuidar. Você cuide bem da sua vida. Cuida da sua vida. Gente, isso aqui tem uma aplicação muito ampla, né? De vários sentidos. Em vários sentidos. Por quê? Às vezes a gente quer o bem das pessoas, mas nem elas querem o bem de nós. Às vezes a gente quer o bem do marido e da esposa, às vezes a gente quer o bem do filho, às vezes a gente quer o bem do parente, e nem a pessoa quer o bem dela. E a gente está ficando doente por causa do outro. Paulo está falando aqui para Timóteo: Timóteo, cumpra o que Deus colocou para você fazer. Olha para mim, olha o que eu fiz. Cuida agora você de você, Timóteo. Lá atrás, cadê aqui? Um pouquinho antes. Em 1 Timóteo. Eu não vou lembrar qual agora, mas é aqui em Timóteo também. Paulo fala assim: cuida de ti, Timóteo, cuida de você. Quer dizer para você, cuida de você, meu irmão, minha irmã, amém?
Porque às vezes a gente vê também pessoas, às vezes que o pessoal, né, começa a se envolver com o problema dos outros. Ah, mas é meu filho. Ah, mas é minha filha. Ah, mas é isso, ah, mas é aquilo outro, meu marido, minha esposa, meu parente, meu pai, eu não sei. Talvez alguns aqui já não tem mais pai, mas assim, você fica se preocupando com o problema dos outros. E Deus falou para mim assim: filho, eu só dei uma vida para você cuidar, que é o quê? Que é a sua vida. Cuida de você. Não no sentido egoísta, né? Quando a gente ser egoísta, é tudo para nós, não é isso. Mas no sentido de assim, não adianta, você não vai conseguir mudar. E vamos lá, Deus é bom. Muito bom. Se fosse para mudar, Deus já não tinha mudado. E por que não mudou? E se a pessoa não quiser? Aí não muda. E às vezes a gente está sofrendo por gente que não quer mudar. Está entendendo? Só que tem pessoas que, como Timóteo, que precisam de uma palavra. E Deus quer usar você, como eu disse, na sua experiência, para dar uma palavra de Deus para alguém que vai levantar a vida dessa pessoa. Amém? Às vezes você vai se alegrar com quem é do seu sangue, mas você vai se alegrar com aquele que Deus está pegando lá do lado na lamaçal, mas que é uma mudança. É dolorido? Dói. Mas Deus vai te usar para abençoar muitas vidas. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Você acha que o pastor sofre? Misericórdia, ele sofre. Ele fala assim: ó, faz assim, ó, isso. A gente já sabe que faz assim. Por mais que eu seja novo, tem muitas coisas pela experiência, já sei o que vai dar certo, vai dar. Nós falamos assim: faz assim, isso vai dar certo. A pessoa vai lá e faz o quê? Assada. Né? Aí depois volta: pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Né? É assim que funciona. Né? E talvez você conheça pessoas assim, se não. Talvez tenha pessoas que o quê? Podem estar sugando as suas energias por serem assim. Não deixe essas pessoas sugar a sua energia. Viva o dia que o Senhor está te dando hoje, para você viver aquilo que Deus quer que você viva hoje com Ele. Paulo está falando: ó, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. A minha vida de sacrifício foi oferecida ao Senhor. A minha partida está próxima, está perto do meu dia a dia. Mas aquilo que eu tinha que fazer para Deus, eu cumpri. Tudo que Deus estabeleceu para mim, eu fiz. Cada projeto que Deus colocou para realizar, eu realizei. Quer dizer para você, cada projeto que Deus colocou para você realizar, que ainda não se completou, vai se completar no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor e para a tua alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se alguém quiser dar uma água, eu agradeço. Pode ser caso você ficar lá no culto mesmo. Eu agradeço. Então, primeiro, tá? Meus pontos vão ser rápidos, tá? Fique tranquilo, eu já preguei basicamente o primeiro versículo, né? Tem só 2 versículos, vão ser rápidos. Primeiro, então, combate. Paulo vai falar: combate bom, combate. Luta. E Paulo já tinha falado para Timóteo: ó, combata pelos outros, lute pelos outros sim, lute pelo Evangelho. Mas Timóteo, lute contra você mesmo. Timóteo, lute contra as suas paixões, ali no caso da mocidade, né? Esmurra o seu corpo, faça do seu corpo seu escravo. É isso que Paulo diz lá em Coríntios também. Você tem que lutar contra você, sim ou não? Esses dias eu falei para alguém assim, ó, eu não tenho mais paciência. É tipo assim, aqui é a minha paciência está aqui. A minha paciência já está aqui. Então o que eu faço? É só o Espírito Santo. Então eu falei assim: é só o Espírito Santo, porque a minha paz não existe mais. A minha paciência acabou, não tem mais. Se eu for responder, do jeito que a pessoa fala, na minha paciência, a vontade é o quê? Na hora a vontade é. Então, aí, hoje é totalmente o Espírito Santo. Deus. Porque é só o Espírito Santo de Deus. E se eu for na minha carne, meu Deus do céu, o que eu falo assim? Não é possível, mas.
Quem muitas vezes se sabota? Não são as pessoas que às vezes nos sabotam, muitas vezes nós nos sabotamos. Você vê disso? A gente se sabota. Aí que a gente tem que fazer um compromisso com Deus. Senhor, eu não tenho um compromisso com o Senhor disso. É igual eu falei, eu precisava emagrecer, né? Fazer não, ainda estou, né? O exame ainda deu, mesmo eu um tempo sem açúcar assim, só estou colocando açúcar no café e no chá. Mas mesmo assim ainda não achou a minha glicose. Apesar que eu não estou diabético, mas faz 4 anos que eu estou lá no pré-diabetes. O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um voto com Deus. Falei, Senhor, eu não vou comer açúcar, a não ser que eu baixe de tal peso. Eu não gostei desse peso ainda. Até eu comecei a emagrecer bem, que acho que no começo a gente desincha, né? Sei lá, depois do sacrifício. Até eu falei assim, meu Deus, o pique que estava, eu falei, logo eu vou comer doce, né? Está chegando a hora. Aí eu falei, será que é Deus eu querendo que eu me sabote? Sei lá, né? O que é isso, meu Deus do céu? Para depois eu voltar a comer tudo doce de novo. Mas o que eu tive? Eu tive que fazer um voto com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. Existem coisas que a gente tem que dar um compromisso com Deus. Igual o Pablo, o Senhor tem um compromisso com o Senhor. Eu vou combater isso, eu vou encarar isso, eu vou vencer, porque o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar força, o teu Espírito está comigo, a tua presença está comigo todos os dias. É uma promessa do Senhor, e isso para mim é isso. Eu não sei aquilo que você quer alcançar nesses dias, mas você vai colocar diante de Deus e você vai viver isso no nome de Jesus. Amém? Você não vai se sabotar. Você vai lutar contra você mesmo nesse combate, vai ver e vai vencer. Pode ser na área física, emocional, espiritual, financeira, sei lá o que você tem que colocar diante de Deus. E você vai alcançar isso no nome de Jesus. Amém? Que é isso aquilo que a gente pode fazer. Que contra quem deixa de combater? Contra o mundo. Então primeiro a gente combate contra quem? Contra nós mesmos, a nossa carne. E a gente combate em segundo lugar contra quem? Contra o mundo. Está fácil o mundo aí fora? Como está o mundo aí fora? Está boa a coisa aí fora? Não? Está feia a coisa no mundo aí fora. A coisa está feia, está terrível. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai combater o mundo. E a Bíblia diz que nós também já o quê? Nós já vencemos o mundo. Amém? Glória a Deus. Terceira luta que a gente vai combater, a luta contra o diabo. A gente tem um inimigo e a gente não pode ficar achando que não tem, né? Nós temos um inimigo, esse inimigo ele é astuto, ele prepara muito bem os planos dele para fazer com que a gente caia. Às vezes não é nem cair no pecado, mas é fazer com que a gente se arrebente de alguma forma. É que nem eu falei, às vezes você não se sabota em alguma coisa, será que às vezes Satanás não usa de alguma coisa que te afeta muito emocionalmente para te derrubar? Não é que você vai pecar, mas ele vai usar de alguma coisa que te paralisa, de alguma coisa que te frustra, de alguma coisa que te fere, para que você fique aqui enfermo e não consiga fazer aquilo que você tem que fazer para Deus. Você fica, gente, aí tem uma pergunta: existem pessoas que não perceberam isso, que estão doentes dentro da não só da igreja, mas das igrejas. Existem pessoas doentes dentro das igrejas? Sim ou não? Sim. Sim. E elas não estão percebendo que é uma luta espiritual. Satanás está querendo o quê? Arrebentar com elas, arrebentar com a vida delas, paralisar a vida delas, enfiar elas num buraco, para que elas não vejam a luz. Mas eu quero dizer para você, Cristo em vós é a esperança da glória. Quer dizer para você, Colossenses 1:27, quer dizer para você, como está lá em 1 João, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quer dizer para você que Jesus Cristo na cruz pisou sobre todo o principado, potestade, toda a ordem maligna, está sobre os pés do Cordeiro de Deus, está sobre os pés do leão da tribo de Judá. E aquele que governa a sua vida colocou Satanás e seus demônios debaixo dos seus pés. Você é mais do que vencedor disso em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
corra a corrida que me está proposta. Paulo vai falar assim, ó, terminei a corrida. Aqui a palavra terminei, no original, ela dá a ideia de algo completo. O que é isso? Vou correr 1 quilômetro. Se completa quanto? Você passa do 1 quilômetro 1.000 centímetros. Você completou. Isso ou não? Completou. Tem gente que é assim, vou lá no 9. Não, 9 está aqui. 9 está aqui. Eu vou chegar. Aí ela vai. E Lu, que tal? Não sei o que e tal. A hora que ela está aqui, o que ela faz? Deus não aguenta mais. Deus estava na mão. Eu não aguento mais. Eu não dou conta disso. Aí faz o quê? Volta no mesmo lugar de antes. Existe uma corrida para você correr. E essa corrida ela vai ser completa. Amém? Ela vai ser completa. Você não tem que correr rápido. Você tem que chegar lá. Amém? Quem sai correndo rápido? Alguém já viu maratona? Quem sai lá na frente correndo primeiro para aparecer, né? Tem pessoal que corre primeiro só para aparecer. Daqui a pouco o que acontece com ele? Chega na porta da maratona e já cansou. Mas é aqueles que são constantes, que sabem o ritmo que tem que correr. Vou parar no meu ritmo, né? Isso. Você tem que aprender o seu ritmo. Não adianta você querer fazer demais, senão você vai se arrebentar. E também não faça de menos, né? Não fique parado. Mas faça o ritmo que Deus colocou para você correr. A cada um foi dado uma medida de fé. E cada um vai fazer conforme aquilo que Deus lhe propôs para fazer. Não é porque o outro faz, você tem que fazer igual. Não é porque um está correndo mais rápido. Tem gente que você viu correndo rápido que parou no meio do caminho. Pai do céu, quando eu me converti mesmo, eu falei assim, rapaz, quando de tal, porque agora ele prega, ele faz isso, ele faz aquilo outro, ele evangeliza, e não sei o que, ele faz de tudo, e eu não consigo nem fazer direito, esse foi mais básico aqui, estou tentando aqui, e me matando. E aonde estão muitos desses? Misericórdia, melhor nem falar não. O que? O início foi explosivo, mas não tiveram constância. Deus quer que você tenha constância, amém? Nessa corrida, amém? Amém. Para você completar essa aula. Tem um texto, que inclusive é o texto. Agora sim, para aqueles 3 livros. Olha, eu só tenho algo no coração. Eu vou correr a corrida que Deus me colocou. Eu vou completar o ministério que Deus me deu. Paulo, lá no fim, anos e anos depois, ele fala assim: eu corri a corrida. O dia que daqui se bater 20, 30 anos, não sei quantos anos Deus vai acrescentar para você, mas quando chegar lá, você vai falar assim: Deus, combati o bom combate, a corrida que o Senhor colocou para mim, eu corri. Amém? Amém. Amém? 10, 20, 30. Amém? Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Saúde. Terceiro último, guarda. Então, combata, luta e terceiro, guarda. Paulo vai falar assim: guardei a. O que nós temos mais de valorização? O que é um tesouro comparado à Bíblia? A Bíblia compara a fé como um tesouro. Nós temos que guardar a nossa fé. Amém? Guardar a nossa fé. A gente vive dias que as pessoas estão incrédulas. Sim ou não? A gente vive dias que a fé das pessoas diminuiu, sim ou não? Sim ou não? E a gente tem que tomar cuidado para que essa frieza não alcance o nosso coração. A gente não pode deixar as pessoas roubarem a nossa fé. A gente tem que guardar a fé, esconder a fé no fundo do nosso coração. Senhor, posso passar o que está passando. Pode ser mais difícil que seja, mas a minha fé no Senhor, Deus, ela não vai se abalar. Eu gosto muito daquele versículo, várias explicações, mas você já ouviu falar, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiar é fé. Senhor, eu tenho fé, eu confio, eu creio, Deus, de todo o meu coração que o Senhor está comigo. E
Paulo também vai falar assim: algo que eu creio, que Deus preparou para mim uma coroa de justiça. Só recebe a coroa quem completa a corrida. Só recebe a coroa quem combateu o bom combate. Só recebe a coroa quem guardou a fé. Quer dizer para você, você está correndo a corrida, você está lutando os seus combates, você está guardando a sua fé, sim ou não? Sim. Está te reservado uma coroa de justiça. Amém. Quando você chegar no céu, o Senhor vai colocar uma coroa sobre a tua cabeça. Talvez na terra você foi injustiçado, talvez na terra você foi humilhado, mas lá no céu você vai ser honrado. Haverá uma coroa de justiça sobre a tua cabeça. O Senhor vai falar: justificado, santificado, aquele que lavou as suas vestes com o sangue do Cordeiro, para entrar ao gozo, a alegria do teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Há uma coroa de justiça para você. Há uma coroa de justiça. O Senhor justo juiz me dará aquele dia. Estou certo disso, Paulo. Está certo disso. Passamos por injustiças, mas o Senhor é justo. Pastor, estou passando justiça na terra. Posso ser sincero, tem coisas que não vão se resolver na terra da forma que a gente gostaria. Sabia disso? Às vezes as coisas na terra não vão se resolver da forma que a gente gostaria. A gente não vai ter a justiça que a gente gostaria que tivesse. Vamos olhar para o nosso país. Quando nós olhamos para os governos, não só do Brasil, mas quando a gente olha para os governos da terra, a justiça sobre a humanidade, sobre a terra? Não. Mas tem pessoas que vão receber um marco de justiça. Mas glória a Deus, muitas vezes Deus se justifica mesmo na terra. Deu glória a Deus, tantas vezes Deus já não me justificou na terra. Fiquei calado, sofri, chorei, mas Deus me justificou. E naquilo que talvez eu não seja justificado aqui na terra, diante dos homens, eu vou ser justificado nos céus. E até aqueles que talvez humilharam, se Deus quiser que esteja no céu também, né? Em nome de Jesus. Mas se não estiver, também vão ver a justiça de Deus sobre a nossa cabeça. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E não somente o que? Paulo falou assim: essa coroa não é só para mim, é para todos aqueles que amam a vida do Senhor. Quer dizer para você, seja fácil, seja difícil. Está doendo, está doendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera para o seu crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento. Tudo Deus está fazendo e vai resultar lá naquele dia. Amém? Vai resultar lá naquele dia. E que nós não sejamos como Demas, né? Porque um pouquinho aqui para frente vai falar que Demas amou o mundo e abandonou a fé. O que Demas fez? Preferiu o mundo do que a fé. Demas que tinha sido cooperador do Senhor. Então o que eu quero dizer para você? Paulo foi até o fim. E Paulo tinha falado, está acabando, né? Mas pelo que a gente sabe assim, ele não morre logo após isso. Pelo que nós sabemos, ele é solto, ele ficou um tempo solto ainda, depois pregando, e depois ele vai lá na frente e é morto, tá? Como um mártir. Qual foi o único que não morreu? Qual foi o único apóstolo que não morreu martirizado? Quem sabe? Que nós sabemos assim, né? Que morreu em idade avançada. Quem nós sabemos que foi? João, o apóstolo João. Nós sabemos assim, morreu em idade avançada, né? Pela tribulação gerada por foi, morreu mais em idade avançada. Mas foi o quê? Tudo mártir. Queimado, crucificado na cabeça, crucificado em X e por aí fora. Pelo que diz a história, né? Foi o único que foi João. Mas todos eles sabem o quê? Eu estou em busca de algo maior. Há uma coroa de justiça preparada para mim. E aquilo que Deus começou na minha vida, Ele vai completar. Tem alguma coisa que não está completa na sua mente hoje, nessa noite? Tem alguma coisa que Deus tem para completar? Posso te pedir? Fique de
Fica onde você está, vamos orar. Amém? Vamos orar. Deus vai completar. Alguma coisa que você quer recomeçar? Dá para recomeçar, amém? Amém? Dá para recomeçar, amém? Dá para recomeçar a caminhada? Dá para recomeçar se você for colocado diante de Deus, né? O que você quer recomeçar com Deus? Ah, pastor, uma dieta. Ah, pastor, ministério. Sempre sonhei fazer isso para Deus. Tem pessoas o quê? A gente tem um legado aí, né? Nós temos irmãos e irmãs aí o quê? Não tem a hora mostrando isso. Sim ou não? Deus quer te usar de alguma forma, amém? Deus quer te usar de alguma forma para a glória dele. E vai ser completa a obra dele na tua vida. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, como nós vimos, Senhor, nesta noite. O Deus que começa é o Deus que termina. O Deus que começa é o Deus que completa. Senhor Deus, eu creio, Pai, que há tantas coisas para esses irmãos e essas irmãs viverem ainda na presença do Senhor. Deus, nesta manhã, Senhor, roubou graça e misericórdia, Deus, sobre a vida de cada um deles. Para que, Deus, eles pudessem combater o bom combate, lutar, a Deus, guerrear, completar a corrida, terminar a corrida, guardar a fé. Deus, e eles viverão aquilo que o Senhor tem para a vida deles de uma forma completa, de uma forma abundante, transbordante do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos alcança, Senhor, na necessidade que eles têm. Eu não sei qual é a necessidade que cada um tem aqui específica, mas o Senhor sabe. Se é na saúde, se é na família, ó Senhor, se é com filhos, se é com o esposo, com a esposa, se é um projeto, Deus, às vezes ainda de um profissional, eu não sei, Senhor. Mas que aquilo que o Senhor tem para completar, papai. Às vezes é uma causa da justiça, às vezes é algo que essa pessoa tem buscado, Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Deus, que os céus se abram sobre a vida dele, que os céus se abram sobre a vida dela nesta noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, que o Senhor alcance, Senhor, nesta noite teu filho, a tua filha, Deus, porque ele ainda vai ser usado de uma forma sobrenatural. Ela ainda será usada de uma forma sobrenatural pelo Senhor nesses dias, Senhor. Espírito Santo, Deus, capacita com poder, com autoridade, com ousadia, com intrepidez, Senhor. Deus, talvez o físico, Senhor, há limitações já, Deus, mas no Espírito serão fortalecidos de uma forma sobrenatural e usados de uma forma sobrenatural pelo Senhor. Pai, nós clamamos isso ao Senhor. Espírito Santo, Deus, intervenha nesta noite. Eu quero orar para você também que precisa de cura, amém? Você que precisa de uma cura sobre o teu físico. Comece a clamar agora, Senhor, toca no meu físico, Senhor, nesta noite. Eu não sei se há algum incômodo no teu corpo, mas coloque agora diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora por cura, Senhor, por restauração física. Deus, quantas pessoas nós temos visto curadas, Deus, e nós continuaremos a ver vidas curadas para a glória do Senhor. Por isso, Espírito Santo, Deus, visita agora esta pessoa, Deus, onde há uma enfermidade, Deus, seja no corpo, ó Deus, ali no sangue, ó Senhor, seja no fígado, seja no rim, seja no coração. Deus, toca nesta corrente sanguínea, Espírito Santo de Deus, coloca esse corpo em equilíbrio, Senhor. Se são dores, se são inflamações, Deus, se é no cérebro, Senhor, Deus, toca proteínas no seu lugar, ó Deus, toca, Espírito Santo, Deus, no corpo, do alto da cabeça, a planta dos pés, que haja um toque sobrenatural do Senhor, Deus, sobre este corpo agora. Espírito Santo de Deus, sopra sobre ele agora, sopra sobre ela agora, Espírito Santo de Deus, e que haja cura, que haja restauração, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor, nós clamamos a ti. Senhor Deus e Pai, graça já te dou, louvor eu já dou ao Senhor, Deus, porque eu creio, Deus, que milagres estão acontecendo sobre aqueles que estão aqui nesta noite, ó Pai. Assim nós cremos e oramos.